Boa noite, novamente, mais um estudo do livro Consciência Espírita. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 6 da obra, O Sentido do Trabalho do Bem em Nossas Vidas. Então hoje é o primeiro encontro em cima desse tema, haverá outros encontros e, como a própria expressão diz, é todo um enfoque para o despertamento da nossa consciência espírita integrada no trabalho do bem e os resultados efetivos que podemos e devemos estar colhendo disso. Vamos para a nossa introdução através do comentário de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro Cartas Universais e Apocalipse, Carta a Tiago, capítulo 5, versículo 13. A mente é fonte criadora. Busca a intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que ilumina o coração. Bom, esse é um trecho de um parágrafo apenas da mensagem para nos conduzir a algumas reflexões, inclusive associando a temática que iremos abordar nesta noite. O primeiro fato relevante que Emmanuel aqui nos chama a atenção é que a mente, o pensamento nosso em ação, é fonte criadora. E para destacar bem esse produto da mente, ele diz: busca a intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Ao mesmo tempo em que Emmanuel aqui nos traz um esclarecimento, percebemos também uma advertência. Porque normalmente, principalmente para aqueles que ainda não despertaram para o poder da mente, do pensamento, para a percepção espiritual da vida, é muito comum utilizar-se da intimidade, daquele espaço no qual não estejamos sendo vistos por outros, pela sociedade, para estabelecermos um campo de desarmonias e de desequilíbrios no pensamento e na emoção, alicerçados pelo falso argumento, baseado em não estar sendo visto. E é por isso que Emmanuel aqui recomenda: busca a intimidade, mas com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. E prosseguindo ele diz: serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Servir sempre, trabalhar na extensão do bem, exige mente disciplinada e sensível à intervenção dos bons espíritos, a sintonia com as mentes elevadas, propiciando um estado de despertamento e de atenção para aproveitarmos ao máximo as oportunidades de fazer o bem. E concluindo, Emmanuel nos diz: guarda a lealdade ao ideal superior que ilumina o coração. Ele conclui esse parágrafo nos recomendando de que é nessa atenção, é nesse cuidado para com as nossas construções mentais, para com o aproveitamento em forma de estudo e de meditação
nas horas de intimidade, que irá nos levar à lealdade ao ideal superior, que traz como consequência a iluminação do nosso íntimo, do nosso coração. E assim vamos adentrar-nos no tema, o sentido do trabalho do bem em nossas vidas. É muito importante que estejamos conscientes desse sentido do trabalho no bem, como iremos agora compartilhar alguns trechos extraídos do capítulo 6 do livro Consciência Espírita. E aqui o primeiro esclarecimento. Neste capítulo, estudaremos a parábola dos dois filhos, conhecido como parábola do filho pródigo, numa reflexão consciencial, para que utilizemos em nossa prática do trabalho do bem. Então nós iremos ver, ao longo do estudo desse capítulo, uma análise e um aprofundamento dessa parábola muito conhecida, mais popularmente chamada de parábola do filho pródigo, para extrair dela reflexões conscienciais. A primeira que já vem aqui nessa tela é o fato de que o verdadeiro entendimento dessa parábola deve levar a, em vez da denominação de parábola do filho pródigo, de parábola dos dois filhos. Porque, como nós estaremos analisando, eram dois filhos afastados da legítima compreensão do bem, do equilíbrio com as leis divinas, e não apenas o filho chamado pródigo, aquele que era mais jovem e que pediu ao pai para que dividisse a parte que lhe cabia, porque ele desejava ir para terras longínquas, viver por conta própria. Fazendo aqui um rápido resumo da parábola, porque o entendimento que nós estaremos trabalhando sobre ela não tem nada a ver com o entendimento literal, nem com aquele entendimento tradicional das igrejas cristãs. A parábola, fazendo aqui uma referência bem sintética, um pai de família, um fazendeiro, tinha dois filhos. E o filho mais jovem diz que não quer mais trabalhar com o pai e que deseja que seja repartida a parte que lhe caiba, porque ele quer ir embora. O pai então chama os dois filhos e divide entre eles a parte que cabia a cada um. O filho mais jovem vai para terras longínquas e envolve-se em dissipações, em comportamentos desequilibrados. Perde toda a riqueza que lhe coube. Começa a passar fome. Começa a se alimentar com os restos que eram servidos aos porcos. Cai a consciência de voltar ao lar paterno e pedir perdão. O que de fato ele faz. Mas quando ele volta e vai pedir perdão, o pai, antes até que ele falasse, já o abraça, acolhendo-o e possibilitando-lhe não só o perdão, mas o afeto sincero que o pai tinha por ambos os filhos. Mas o outro filho, que houvera ficado na fazenda, não se sente bem. Se sente despeitado, porque ele sempre estivera trabalhando junto ao pai. E quando o seu irmão volta, o pai manda matar um novilho, naquela época,
para dar uma grande festa pelo retorno do filho. E o filho mais velho sente-se magoado com aquilo, ressentido. E é a análise dessa parábola que nós iremos trabalhar, só que em uma reflexão consciencial. Aqui não é a parábola do filho pródigo que se arrepende e que volta para a casa paterna. É a parábola na qual nós somos chamados, seremos chamados a nos incluir, fazer reflexões e deduzir as lições que cabe a cada um de nós em particular e que estão sob o véu da letra, que é a doutrina espírita e a obra Consciência Espírita de forma consciencial busca trabalhar. Muitos líderes religiosos dessa parábola se utilizam para exemplificar como os fiéis devem se comportar, bastando-lhes se arrepender que tudo estará resolvido. Essa interpretação é muito superficial. Então, normalmente essa parábola é trabalhada no sentido de que basta o arrependimento nosso, em qualquer período de nossa vida, que nós receberemos o perdão divino e a situação toda estará resolvida. Não é esse o sentido real que a parábola, em termos de ensinos crísticos, nos traz, que nós iremos ver adiante. Repleta de símbolos, a parábola nos fala do autoencontro, do encontro da criatura com a sua própria essência e, por consequência, com o Criador. Fator fundamental para se adquirir o equilíbrio existencial. Então, há nessa parábola uma riqueza de símbolos, muito sentido indireto, mas que, como base maior, é tratado a questão do autoencontro, do encontro da criatura com a sua própria essência, com o seu espírito, com consequência com o Criador, fator fundamental para se adquirir o equilíbrio existencial. De antemão podemos acrescentar que na parábola percebemos dois meios frustrantes, desequilibrantes e tristes de experienciar os benefícios da existência no corpo que a misericórdia divina nos concede. Um deles, através da dissipação, do desequilíbrio, do mau uso da riqueza, a busca de prazeres exorbitantes. O outro, o relativo equilíbrio mais contido, não como virtude espontaneamente vivenciada, porque o filho que ficou com o pai, ele não ficou com o pai porque ele se sentisse feliz em ser um filho mais cuidadoso. Ele ficou com o pai por uma série de emoções inferiores que o propelava a, de todos os meios, evitar qualquer possibilidade de receber a maior parte na divisão dos bens, quando mais adiante o pai o viesse a fazer. E é por isso que, do retorno do seu irmão, ele abre campo
para o despeito, a tristeza, a inveja. E aqui fica indiretamente uma lição para nós. As nossas atividades no campo do bem, da vivência da caridade, é imprescindível que elas nos façam sentirmos bem durante a própria execução, para não termos portas abertas a desequilíbrios quando a ingratidão, o desvalor, o egoísmo humano propriamente dito, não entenda e não dê valor nenhum ao nosso esforço de prática e de vivência do bem. É nesse sentido também. Prossigamos. As características desses dois filhos existem na humanidade inteira. Temos tanto característica do filho mais novo, quanto do filho mais velho, como se pode perceber por um enfoque transpessoal consciencial. Esse enfoque transpessoal consciencial é no seguinte sentido: é preciso, e para isso a doutrina espírita nos dá todos os instrumentos necessários, nos envolvermos com o bem, com o amor, com a sensibilização às virtudes e à sua prática. Mas isso como consequência de uma transformação e de um despertamento espiritual íntimo, deduzido pelo conhecimento das leis divinas, da realidade do mundo espiritual, e não por critérios impositivos de busca de um lugar espiritual de deleite, ou um lugar garantido em nosso lar, ou algum tipo de reação significativa valorizando o esforço que temos feito. A vivência da caridade, da forma pela qual a doutrina espírita nos convida a usufruir, ela por si só é o maior benefício que o beneficiado verdadeiro, que é aquele que se envolve no ato da prática da caridade, poderia receber. A prática do bem por si só, ela é uma via de mão dupla. No momento em que de fato se faz, de fato se recebe. Não há a questão de ficar aguardando uma retribuição futura, que se não houvesse, estaríamos tendo a atitude do filho mais velho, revoltado e contrariado em ter ficado com o pai. Então, nem a atitude do filho mais velho e muito menos também a atitude do filho mais novo. São duas formas de comportamento desequilibrado. Um se desequilibra pelo excesso de entrega aos gozos e paixões. O outro pelo excesso de apego, de egoísmo, transvestido de virtude, como sendo aquele que estaria mais de lado do Pai, aparentemente por amor, quando de fato isso não acontecia. É por isso que precisamos, amparados pelo conhecimento da doutrina espírita, aderirmos ao bem, ao amor, à caridade e à aquisição de virtudes, pelo resultado imediato
pelos benefícios instantâneos que a prática legítima do bem já propicia. Jesus aborda a trajetória de evolução do ser humano que produz o desequilíbrio existencial, exemplificando com a primeira fase do filho pródigo e com a postura do seu irmão mais velho. Então, essa abordagem da trajetória colocada por Jesus na parábola refere-se a esse grande campo de desequilíbrio existencial da criatura humana. De fato, nós só conseguimos adquirir a virtude vivenciando-a de forma ímpar, de forma elevada, quando a virtude é proveniente de uma modificação do nosso íntimo pelo conhecimento espiritual da vida. É por isso que nós vivemos numa sociedade materialista, aonde o verniz social faz com que muita gente tenha atitudes de bondade, de solidariedade, quando pode ser vista, quando a sua atitude pode de algum modo responder por alguma forma de pagamento. Quando isso acontece, na verdade, não há virtudes aqui a se positivar. Há atitudes estabelecidas por prática de fraternidade, mas enrustida com as imperfeições daquele que o pratica. Então, voltando aqui ainda ao texto, exemplificando com a primeira fase do filho pródigo e com a postura do seu irmão mais velho, que vem no final da parábola. E como nós percebemos, na verdade, dois filhos doentes, sendo que o mais jovem já trazia algo a mais positivo, proveniente do arrependimento, enquanto que o filho mais velho ainda não. A fazenda representa todos os bens que Deus nos oferece para evoluirmos, a começar por nosso corpo. Tudo que existe no universo pertence a Deus. O corpo físico, a cada reencarnação, é uma fazenda que recebemos para usar bem. Aqui a obra Consciência Espírita começa a trabalhar os ângulos de percepção consciencial da parábola. Então, aspectos aqui importantes é percebermos que no nosso corpo, em cada reencarnação que temos, é como se estivéssemos recebendo uma fazenda. Um campo aonde a plantação, o trabalho e os resultados irão depender do bom ou do mau uso do nosso livre-arbítrio. Trazemos como doação divina todos os recursos necessários à nossa evolução e somos responsáveis pelo uso que deles fazemos. E ele repartiu por eles a fazenda. A equanimidade divina fica muito clara nesse versículo. Aqui nós somos chamados a perceber um detalhe muito significativo nessa parábola. É que, ao pedido do filho mais jovem, para que o pai lhe dê a parte que lhe cabe, que ele quer ir embora, o pai chama os dois filhos
e divide de forma equilibrada para os dois. E é por isso que aqui é feita a referência. A equanimidade divina fica muito clara no versículo. Essa equanimidade, essa justeza de equilíbrio do Pai, que é o símbolo de Deus, é para deixar bem claro no nosso entendimento que durante a reencarnação nós temos a parte que nos cabe, exatamente aquela. E por isso não podemos achar que outros receberam mais bênçãos ou mais possibilidades de Deus do que nós, porque a verdade, como a doutrina espírita trabalha isso de uma forma ímpar, isso está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, é a verdade do Deus bom, do Deus grande, do Deus justo, e que possibilita a cada um de seus filhos, na terra ou fora da terra, ter a parte ideal para o seu trabalho de despertamento espiritual. Deus é sempre equânime. Se alguma coisa falta em nossa vida, podemos ter a certeza de que não é porque Deus nos escolheu para sofrermos, ou nos escolheu para sermos pobres, infelizes, a fim de provarmos nossa fé, como dizem as pessoas não reencarnacionistas. Então é muito importante que esteja bem fixo e firme em nossa mente. Deus é sempre equânime, profundamente justo. E se nos parece de algum modo sermos alcançados por alguma injustiça ou descuido divino, reflitamos. Há nessas situações e circunstâncias aspectos de lições, de aprendizagens direcionadas a nós em particular. Então, nada de supor que uns nasceram com uma boa estrela, outros não. Que uns nasceram em um lar rico de facilidades, enquanto que outro não. É preciso perceber essas situações do ponto de vista espiritual, para que a misericórdia, o amor e a justiça de Deus, de maneira nenhuma, sejam abalados pelo nosso entendimento. Para aqueles que não têm a visão reencarnacionista da vida, é compreensível esse entendimento turvo e troncho. Mas para aqueles que têm o entendimento da reencarnação, como é colocado pela doutrina espírita, não é justificável. Terra longínqua significa afastamento da casa do Pai. É aquela parte da parábola onde diz que o filho mais jovem foi para terras longínquas. Isto é, o ser essencial que somos, onde ficam gravadas as leis divinas em nossa consciência. Estar em casa significa estar em comunhão com Deus, por meio das suas leis. Então, aquele estado ideal que se vive por estar na casa do Pai, que é colocado na parábola, se difere profundamente da terra longínqua para a qual o filho mais jovem foi. Quando ele volta no fim da parábola para a casa do Pai, é o retorno à comunhão com Deus por meio de suas leis. Claro, tudo isso de uma forma simbólica. E vai para uma terra longínqua para viver dissolutamente,
desperdiçando todos os bens de que dispunha. É a prática do materialismo sensualista e hedonista que nos distancia do propósito existencial. Foi o que aconteceu com o filho mais jovem. Ele vai para terras longínquas para viver de forma dissoluta, desequilibrada, aviltante, desperdiçando todos os bens. E que é, nessa atitude, o símbolo da prática do materialismo sensualista e hedonista, que vive de forma atropelada em busca de prazeres e de satisfações instintivas que nunca cessam. Mas o pior de tudo é que isso distancia do propósito existencial. Isso tem como resultados tormentos, desequilíbrios e sofrimento no retorno ao plano espiritual. Com o egoísmo, distanciamo-nos intensamente da casa do Pai, a nossa essência de amor, da comunhão com Deus e suas leis. Afastados na terra longínqua, vamos vivenciar o desamor por nós mesmos, pelo próximo, pela própria vida. Que num mundo de provas e expiações como é a Terra, a grande maioria das pessoas tem feito. Os filhos do materialismo, do hedonismo, estabelecem para si mesmo um nível de desamor e de sofrimento que mais cedo ou mais tarde acomete a ele e àqueles com os quais ele conviva. É isso que aqui é chamado a atenção. Porque esse não era o objetivo. Não era muito menos a meta, distante dos propósitos existenciais de qualquer um de nós. Nós estamos reencarnados e, sobretudo, depois do conhecimento da doutrina espírita, para firmarmos passos cada vez mais firmes de despertamento espiritual, de identificação com objetivos elevados na divulgação e vivência da doutrina espírita, que nada mais é do que o Evangelho do Cristo redivivo. E, concluindo o nosso estudo dessa noite, esse último slide, esse tema nós prosseguiremos ainda no próximo estudo. Esse é o movimento de rebeldia, que induz a criatura a se afastar do seu movimento natural, o de ser um aprendiz da vida, praticando o dever consciencial de evoluir na vertical da vida, sendo grato a Deus. Então, esse movimento de busca no materialismo, o resultado mais comum é o estabelecimento mais cedo ou mais tarde da rebeldia, que muitas vezes levam a esse aumento significativo dos casos de depressão, de ansiedade, de outros problemas na área emocional e psíquica. Quando o caminho ideal, o de ser um aprendiz da vida, praticando o dever consciencial de evoluir, quando se diz aqui na vertical da vida, é em sintonia com os objetivos espirituais que trazemos. E o mais importante de tudo é que, na medida em que isso acontece, estabelece-se dentro de nós um estado de gratidão a Deus, à vida. Mesmo que estejamos enfrentando doenças, dificuldades, pandemias como está acontecendo agora. Estar em sintonia com esses
objetivos maiores da nossa vida, nos possibilita estabelecermos a visão espiritual, o ponto de vista, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe, no qual nós passamos a encarar a vida e os problemas como que de cima de uma montanha, e aonde as maiores dificuldades passam a estar no prisma de domínio e de controle do nosso espírito, não se submetendo aos desequilíbrios e injunções da matéria. Até o próximo estudo. Lembramos que posteriormente o vídeo estará disponível no nosso canal no YouTube. Aqueles que tenham nos acompanhado, agradecemos muito compartilharem essa possibilidade de estudo da doutrina. Até o próximo estudo.